Duas primeiras comunicações estavam de facto previstas nesta sessão que nós tínhamos organizado em torno do cinema e do audiovisual, da imagem de ficção. A comunicação da Pérsia estava prevista para uma outra sessão, pode parecer um pouco desligada destas temáticas, mas vamos também ouvi-la com muito gosto, certamente. Falar sobre comer com os olhos, o despertar dos sentidos através da foto gourmet. Já não vamos falar de cinema, vamos falar de foto, mas com um grande mote para a seguir irmos almoçar. Posso me sentar? Vamos fazer a dança nas cadeiras. Não é preciso. Tinha um jogo de cena. Bom, diferente do cinema, meu trabalho envolve a fotografia, mais especificamente a fotografia gastronômica. Eu sou mestranda da Universidade Paulista de São Paulo, a Unip. E o meu estudo, ele pretende levantar nesse estudo como é que uma fotografia fixa, chapada e bidimensional pode causar sensações naquele que o aprecia, que a aprecia. Então, como as técnicas de composição de um fotógrafo podem gerar sensações, despertar prazeres gustativos, sem contar com sensações sinestésicas como o paladar, o tato e o olfato, e remeter a memória gustativa no receptor. Né? Então, primeiramente, Vai fazer alguma experiência connosco? gostaria. Né? O intuito mesmo é entender como é que uma fotografia é capaz de despertar esses sentidos no receptor. Primeiramente, começo a comentar sobre a fotografia. Né? Que a fotografia, há menos de 15 anos, nós utilizávamos, o acesso era menor e nós utilizávamos ainda filmes de rolo. Então, ao longo do tempo, com a Revolução Industrial, o acesso se tornou mais fácil e a tecnologia se tornou presente, e hoje nós conseguimos até registrar momentos com o próprio celular. Né? Então, o acesso começou a se tornar mais fácil e as pessoas começaram a participar, a conhecer o desconhecido. Conhecer lugares, coisas, situações em que, se elas não estivessem presentes, elas não poderiam ter o contato. Né? Como a fotografia, eu costumo dizer que a fotografia, ela imortaliza o que já está morto. Porque dificilmente você consegue obter aquele momento idêntico ou com as mesmas sensações muitas e muitas vezes. Então, é um momento que já se passa que você consegue registrar. Né? E a gastronomia também houve uma evolução, porque a fotografia ela não só representa, não é o fato apenas de comer. Né? Hoje, o fato da preparação da comida e o fato da degustação tem-se hoje um caráter até mesmo cultural e social. Os chefes, que até então eram chamados de cozinheiros, hoje eles têm um caráter até de estrelas, né? De pop stars. Apresentam programas televisivos e tudo mais. E isso começou a chamar muita atenção das pessoas que começaram a apreciar a culinária com um sentido mais gastronômico e gourmet. Né?
Então a fotografia ela entra nesse sentido, né, com uma linguagem nova, né? E para isso começou a surgir a necessidade de uma estética própria, né, para que realmente fosse mais eficaz e essa composição fosse apropriada para que se desencadeasse os objetivos que se pretendesse. É mesmo uma especialização, não é? Há fotógrafos que só fazem isso, aparentemente. Sim, é um segmento Não fotográfico. fotografam mais nada senão comida. Sim, é um segmento fotográfico. Inclusive, hoje em dia, surgiu, além do fotógrafo, a especialização para o fotógrafo ou para profissionais afins do food styling, que são as pessoas que elaboram o prato e compõem esse prato de maneira que ele fique mais apetitoso, para que o fotógrafo possa captar esse momento. Então, o papel do fotógrafo está se dividindo, inclusive, em dois ramos. Quase que totalmente desenhado. Pois é, sim. O mercado fotográfico gourmet, então, também começou a se evoluir nesse sentido, porque até então, revistas gastronômicas não eram tão comuns e hoje em dia, qualquer programa televisivo em horários que haja público-alvo, insere ou uma dica de restaurante, ou então um passo a passo culinário, um chefe dando uma receita, porque isso atrai as pessoas hoje em dia. Então, o mercado da fotografia gastronômica, ele também acabou sendo dividido, não só na fotografia gourmet, mas ela passou a ter segmentações dentro dela. Entre esses, a gente pode destacar o fotojornalismo de culinária, o editorial de culinária, né, e o comercial de culinária. O fotojornalismo, ele registra, ele é voltado mais para um estúdio aprendizado. Por exemplo, o passo a passo de revistas com passo a passo, onde você vai seguindo e consegue executar o prato. E ao ver a fotografia do passo a passo, você se sente capaz, né, de tornar aquilo executado, né? O editorial de culinária são fotografias mais específicas, onde os fotógrafos gastronômicos podem colocar a sua criatividade deixar aflorar a criatividade, ou seja, são fotografias mais para revistas específicas, né? A fotografia chama mais atenção do que a própria reportagem. Então, ao ver, você se sente atraído a ler a reportagem de queijos, vinhos, ou seja, pratos mais elaborados. E o comercial de culinária, que é mais para a parte publicitária, ou seja, o fotógrafo tem que tornar aquele alimento atrativo a ponto dele convencer a pessoa a comprar o produto. Ou, por exemplo, numa embalagem, que dentro da comercial de fotografia gastronômica, que é a parte mais de publicidade, a fotografia still, que transforma o alimento de uma embalagem, por exemplo, você ser convencido aquela imagem a adquirir o pozinho de bolo que está dentro da caixa, porque você vai ser capaz de fazer e transformar, deixar como está na foto. Muitas vezes, a imagem, ela acaba convencendo muito mais do que o próprio alimento, porque você, quando prepara o bolo, não fica tão parecido quanto está naquela foto, porque aquela foto, em certo momento, ela foi manipulada, porque esse é um poder que o fotógrafo tem. Ele pode usar artimanhas que tornem aquele produto mais atrativo, né? Mais especificamente para esse trabalho, eu analisei o mercado editorial no Brasil e em Portugal. Então eu escolhi duas revistas como o Corpus para estar analisando. No Brasil eu utilizei a revista Menu, número 165 da editora 3 Editorial do Brasil. E aqui de Portugal, a revista Blue Cooking, mais especificamente o número 54, da Blue Media. E essas artimanhas que os fotógrafos utilizam é o que eu vou comentar agora, para deixar com que a foto se torne mais impactante. Primeiramente, eles enfatizam na composição fotográfica. É possível observar, tanto aqui quanto no Brasil,
que a fotografia ela tem como principal objeto o alimento. As imagens que compõem a fotografia, elas estão sempre em contexto com o alimento principal, mas elas não tiram a atenção. Elas fazem como se fosse uma composição mesmo, elas completam a foto, mas não tiram a atenção do alimento principal. Quanto ao enquadramento, todas elas, tanto aqui em Portugal e no Brasil, são publicadas no sentido vertical, o que é próprio de revistas gastronômicas, né? E isso impõe, além de se acompanhar as guias do corte da revista, a questão de conduzir o olhar, elas impõem uma certa... A própria verticalidade, ela tem uma imponência em si, em qualquer sentido, né? Quando você vê um totem, quando você vê um monumento, a verticalidade ela traz uma imponência. E na fotografia gastronômica, geralmente, principalmente no setor editorial, utiliza essa verticalidade para impactar a hora que você vê de relance, você já parar naquela página para ver o que está acontecendo. Nos dois casos acontece, nós temos ali que é muito típico no Brasil, um bife de picanha, né, um baby de picanha, churrasco, e aqui um tipo de um pastelzinho, e tanto na horizontal, quanto aliás, na vertical quanto na diagonal, são utilizadas estratégias nesse sentido. Com relação ao enquadramento, há uma divisão entre parte superior e inferior, tanto na fotografia, e elas utilizam o mesmo esquema. Primeiro plano chama a atenção a parte inferior da fotografia, deixando para a parte superior itens em segundo plano. Eles combinam, mas, novamente, o que está em segundo plano não chama a atenção mais do que o primeiro plano. Ambas, no ato da tomada, na hora de analisar, verifiquei que foi utilizado nessa a regra dos terços. Significa que o fotógrafo, na hora da tomada da fotografia, que inclusive a fotografia começa muito antes do próprio clique, na hora de elaborar e de visualizar o que você vai querer registrar, você vai verificar qual ponto de interesse você quer fazer. A regra dos terços, ela divide a imagem em 9 partes. Então você pode alinhar o que é o interesse da foto em uma dessas guias ou nas intersecções. No caso, as duas imagens, elas têm o ponto de interesse na intersecção esquerda e inferior. Então foi possível observar que tanto aqui como lá também se utiliza a regra dos terços. Então, para concluir esse trabalho, né, tanto as revistas daqui e de Portugal utilizam estratégias e técnicas de fotografia gastronômica para que essas fotos possam se tornar mais impactantes e mais atrativas, né? Então, através do trabalho, eu pude observar que a fotografia é uma forma de comunicação universal. E tanto lá no Brasil quanto aqui em Portugal, apropriando-se dessas técnicas de aumentar ou diminuir determinadas qualidades da imagem, o fotógrafo utiliza, né, para tirar essa foto. Então, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal, esse signo ele carrega significados que vão além do discurso, né? Isso ativa o que no imaginário adormece. Então, a fotografia gastronômica, ela pode nos remeter um cheiro de infância, um gosto de férias, um sabor de saudade, né? A fotografia gastronômica, ela é autônoma e eficaz, né? E ela fala por si só, nos convidando a primeiramente comer com os olhos. Então, esse foi o estudo que eu fiz. Muito obrigada. Muito obrigada. Não porque é a última, mas de facto pela diferença que tem relativamente às outras comunicações, acho que é uma perspectiva muito interessante a sua, mesmo a questão da verticalidade também eventualmente associável à magreza e não ao excesso de peso. Temos aqui, se calhar, o mote para
abrir o apetite. Temos cerca de 30 minutos, não precisamos de os gastar todos, mas temos esse privilégio de ter ainda uma meia hora para discutir um pouco estas três comunicações que têm pelo menos um ponto de interseção que me parece muito interessante, que é o facto de falarmos da imagem e do despertar das sensações, da capacidade das imagens para, quer no cinema, quer na fotografia, quer no registro cinematográfico, quer no registro mais publicitário ou ilustrativo de uma revista, gerar sensações, sejam elas gustativas, sejam ao nível da memória, do lembrar. Não é só a fotografia de comida que lembra cheiros, que lembra lugares, as imagens do cinema também, não é? Portanto, temos pelo menos esse ponto de interseção que pode ser um bom ponto de partida para o debate. Gostaria de abrir esta discussão à assistência. Não sei se alguém quer começar, senão eu própria pediria um comentário a esta questão da geração de sensações a partir da imagem aos intervenientes, mas não quero sobrepor-me, portanto, se houver algo a dizer. Gostei muito das apresentações que vi, mas tenho uma pergunta para a Kersten. No outro dia comprei uma revista... Posso falar um bocadinho mais alto, por favor? Outro dia comprei uma revista da Photoshop e por acaso o assunto era este. E eu, como sou um curioso nesta arte, decidi e descobri neste momento que se usam, as estratégias que falou, se usa produtos falsos, ou seja, não é realmente aquilo que estamos a ver. Por exemplo, lembro-me do leite, que é uma pasta branca, que parece muito mais brilhante, etc. E, ou seja, lá está aquilo que falou de criar as emoções e despertar as sensações. E usa-se produtos mais viscosos, mais brilhantes, para ajudar, sobretudo, por exemplo, nos gelados, que derreteriam com todo o aparato fotográfico antes de se conseguir captar a boa fotografia. Na verdade, isso são técnicas não mais tanto do fotógrafo, como eu já disse. Isso já segue para o ramo de food stylist, que, ou seja, ele tem que usar de técnicas como, por exemplo, não sei para vocês como que vocês chamam mais o molho inglês. Vocês têm aqui o molho inglês, no Brasil nós temos o molho inglês. Gotas de molho inglês na água, dentro de uma taça, remetem a um vinho. Gotas do transpirar de um copo gelado não são feitos com uma bebida gelada. Usamos glicerina diluída em água para remeter, espirramos em volta do copo e colocamos a bebida quente. Por quê? O processo fotográfico ele não é rápido. Tanto que o cozinheiro prepara prato especificamente para ser fotografado. E o food stylist, com algumas técnicas, transforma isso mais apetitoso. Porque são processos lentos. E se colocássemos uma bebida gelada num copo, num estúdio que estaria numa temperatura até que mais quente do que a própria bebida, a tendência é o copo transpirar e molhar a toalha onde está. Então, usa-se processos, costumo dizer manipulações, até algumas pessoas acham que é demais, mas é uma maneira de você manipular, são estratégias, né? São como se fosse assim, truques, como se fosse mágica mesmo, para utilizar. Isso, existem duas vertentes, os fotógrafos que aceitam esse processo e os fotógrafos que não aceitam o processo. Os fotógrafos que aceitam o processo de manipulação se utilizam dessas técnicas e fazem com que o chamariz da foto seja realizado na tomada da imagem. Outros preferem tirar a foto sem a manipulação do food stylist e utilizar da manipulação de computadores, então de Photoshop. São opções. Alguns acham que através do Photoshop fica muito fake e através, por exemplo, quando pegamos uma batatinha do McDonald's, ninguém imagina que por debaixo da batata, quando ela está fotografada, tem papel embebido em água, molhado, e cada batata foi espetada num palito para ela poder ficar com o desenho necessário. Muitas vezes eu fotografo e tenho food stylists que já trabalharam comigo
que muitas vezes quando você vê um lanche todo aberto e bonito, quando você abre a caixinha na lanchonete, não tem nada igual a fotografia, mas ela foi manipulada. Então, na verdade, a manipulação no ato fotográfico e no ato do Photoshop. Eu, pessoalmente, prefiro sair com a foto já pronta no ato da tomada, porque eu tenho controle. Já quando mexe-se no Photoshop, você pode não atingir o objetivo e ali dá tempo ainda, porque você passou aquele momento, você tem uma produção fotográfica novamente para poder produzir. É capaz de se distinguir até por géneros de produção fotográfica. Sim, né? Portanto, não é questão nem do ato, sim, nem portanto, da pós-produção, mas é a mesma questão da produção, não é? Sim. Para aquele tipo de consumo faz-se assim, não é? Portanto, para um outro tipo de relação com a imagem e com o conteúdo da imagem, faz-se de outra maneira, não é? Sim, mas aí o que vai comandar é a vontade do contratante e qual é o público-alvo que pretende se atingir. Exatamente. Não é? Então, dependendo do que o contratante quer, Tudo fica, digamos assim, ao arbítrio criativo do fotógrafo. Pois é, pois é. Então depende muito do contratante nesse sentido, porque o fotógrafo tem a arte, mas, afinal de contas, quem está encomendando a arte é o gosto do cliente, né? Vamos dizer assim, o gosto do cliente é o que vem primeiro.